Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. E hoje nós estamos começando esse propósito. Aplauda ele com bastante alegria, porque serão 7 semanas que irão fazer você ver a vida de uma maneira diferente. Você que está aqui hoje, sinta-se honrado, privilegiado de estar começando conosco a partir do primeiro dia, a partir do primeiro passo, e quem nos acompanha também de casa. Sem perder tempo, vamos então à lição, todos com elas aí em mão. Vamos começar fazendo a leitura, parecendo até aquela reunião das 6 da manhã, que é o estudo do missionário. Muito bom, e assim você leva a mensagem para casa também, tá bem? Vamos receber através desses próximos 7 versículos, segundo Reis capítulo 6, um grande conhecimento de como termos a restituição do Senhor em nossa vida. Lembrando que a nossa inspiração para esse aprendizado está escrito no livro de Joel, capítulo 2, no verso 25, o qual nosso Deus afirma que trará tudo de volta aquilo que os demônios tiraram de nós no decorrer da nossa caminhada. Não deixe de participar e receber todas as bênçãos da restituição do Senhor sobre a sua vida. Então, Joel capítulo 2, versículo 25 é onde a gente começa a nossa mensagem. Diz assim: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. A Bíblia começa dizendo que e restituir-vos-ei. Quando fala em restituir, nós logo já imaginamos daquilo que foi perdido, e está certo, porque há momentos em nossas vidas que nós estamos vivendo muito bem. Você teve fase da sua vida que você teve talvez uma vida financeira muito melhor na qual você se encontra hoje, uma vida profissional talvez que você queria até seguir carreira, mas se deixou levar por um sentimento, se deixou levar por uma distração e tomou uma decisão errada, e hoje você está, como dizem, correndo atrás para ver se alcança, para ver se consegue. Uma vez eu preguei aqui dizendo que a bênção, nós não precisamos correr atrás dela, mas é ela que nos alcança. Então você precisa estar no lugar que Deus te colocou. Mas pastor, o lugar que eu vivo não é o lugar onde Ele me colocou, mas o lugar que você está é o lugar onde você tem que dar frutos. Mas o lugar onde você está é o lugar que você precisa aprender e entender que ali você vai fazer a diferença, que ali a restituição, seja em qualquer área da sua vida, vai ser real, porque quem está falando isso é o Senhor dos Exércitos, não é o pastor José, não é o pastor Jaime, não é o missionário, é o próprio Deus dizendo: e restituir-vos-ei. Agora aqui foi uma destruição por esses demônios representados aqui, o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta. Aqui são coisas representadas que às vezes infestam, invadem a vida das pessoas, e as pessoas passam a viver em completa miséria, em completa derrota, em completo fracasso. Abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 10, para você entender um pouco mais da tormenta, para você entender um pouco mais aquilo que o diabo quer fazer na vida dos escolhidos. É claro que esse texto que eu estou lendo aqui foram pragas enviadas até o Egito, para que o povo de Israel fosse liberto. Agora nós estamos falando aqui de restituição, sim ou não? Nós estamos falando de restituição, e um demônio aqui representado é o gafanhoto, para você ter ideia de como anda a vida de muitas pessoas. Êxodo capítulo 10, no versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre o Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite, e aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Versículo 14: e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre os ermos do Egito, muito gravosos foram. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais, porque cobriram toda a face da terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, do fruto das árvores que deixara saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra do Egito. Veja que foi uma situação onde Deus estava num processo de libertação do povo de Israel. Agora esquece o contexto, esquece a história em si. Veja se às vezes a nossa vida, ou a vida de pessoas que conhecemos, ou inclusive a nossa, às vezes não passa por uma situação assim. Como, pastor? Os gafanhotos vieram ali e destruíram
tudo que era verde, a Bíblia fala, as ervas do campo, toda a verdura, toda a área verde. Ou seja, uma área foi completamente destruída pelo gafanhoto. Era fonte de alimentação, era fonte onde eles tinham recursos para poder se alimentar, para poder continuar cultivando, agricultura, enfim. Eles tiveram uma área destruída. O diabo, ele vai querer destruir áreas da sua vida e vai querer fazer com que você ache que tudo é normal. O diabo, ele vai querer infestar áreas da sua vida e você pensar, bom, essa área minha está destruída, só que, não, mas o que importa é ter saúde, eu tenho saúde, você se conforma. Mas pastor, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, a minha família às vezes não conversa tanto comigo, mas está bom, afinal, né, a gente tem saúde, está tudo bem. Pastor, a gente tem uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, mas tudo que a gente precisa na vida a gente tem, afinal, pastor, eu tenho uma conta azul no bancário, eu sou bem estabilizado financeiramente, e as pessoas às vezes se conformam em não ter todas as áreas da vida dela abençoadas. No Salmo 16:11, o salmista diz, na presença do Senhor, a abundância de, pode participar comigo, a abundância de alegrias. Alegrias está no plural, não é uma alegria que o Senhor quer te oferecer, Ele quer te oferecer uma alegria que seja em todas as áreas da sua vida. E há pessoas às vezes que se deixam levar, há pessoas às vezes que se deixam levar por aquilo que o diabo tenta colocar na mente dela. Agora, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 é a nossa primeira mensagem, o nosso primeiro versículo e o primeiro passo. Diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Então vamos analisar um ponto aqui. Eles já tinham uma habitação, sim ou não? Eles já tinham um lugar para morar, só que aquele lugar era estreito. Eles precisavam de que o lugar fosse mais amplo, para eles poderem ter mais comodidade, enfim, fazer mais coisas também. E às vezes há pessoas que falam, pastor, a empresa que eu estou, eu já estou bem lá. Pastor, o lugar que eu estou está muito bom, só que nesse lugar você ainda pode melhorar. Aqueles não pediram, talvez, muda a gente de lugar. Não, o lugar que a gente está é estreito. Será que tem como a gente ampliar? Em outras palavras, onde você está trabalhando? Onde você está estudando? Será que você não consegue fazer um pouco mais? Ampliar um pouco mais aquilo que você faz para poder beneficiar outras pessoas? Ou às vezes até se aplicar mais naquilo que vem à sua mão para fazer. Você vai ver que os seus termos irão se ampliando, irão se ampliar. Joel capítulo 2, nós fizemos a leitura aqui na folha. Agora, se você abrir a Bíblia comigo, você vai ver o subtítulo, que eu achei muito interessante. O subtítulo de Joel 2:25 diz assim: promessa de fartura. A promessa de fartura você tem na sua vida, só que o primeiro passo para você alcançar essa promessa é entender que você tem um Deus que pode restituir, e você não se conformar no lugar onde você está, no lugar que você trabalha, não só onde trabalha, mas não se conformar com a situação. Daqui a pouco nós vamos ver Romanos 12:2, que diz, não vos conformeis com este mundo. O pastor Vitor estava falando às 9 da manhã, não é só esse mundo afora e não, mas o seu mundo, não se conforme. Tem pessoas que estacionam, tem pessoas que se contentam com o bom quando Deus tem o melhor para ela. Tem pessoas que se contentam na mesmice quando Deus tem o extraordinário para ela. Por que caminhar apenas a primeira milha quando você tem a opção de caminhar a segunda e na segunda você encontrar a bênção de Deus para a sua vida? Quantas pessoas pararam no meio do caminho, por pararem no meio do caminho, não alcançaram o melhor de Deus? Quantos exemplos bíblicos a gente tem? Se a gente for ficar falando aqui apenas de pessoas que continuaram, perseveraram e não se conformaram, a gente vai estudar aqui até a noite, até o culto da noite a gente vai estar falando. Porque todos que venceram, eles não se conformaram. Porque todos que tiveram uma vida abençoada, eles não se conformaram na situação, eles não se acomodaram. A pessoa que ela se acomoda, a pessoa que se conforma, no dicionário diz que é uma pessoa que se sujeita, é uma pessoa que se submete, é uma pessoa que ela está, eu posso dizer assim, se curvando, se abaixando, se prostrando. E Deus te fez cabeça e não cauda, irmão. Deus te fez para vencer, para brilhar, para ser bem-sucedido, para ser feliz, para ser uma pessoa que vai mostrar para as outras a diferença do que ama, do que serve e daquele que não serve a Deus. Só que há cristãos às vezes parando no meio do caminho. Há cristãos que já se conformaram que o casamento
dá para levar. Há pessoas que já se conformaram com o salário, que continua pagando aluguel e ela nunca almejou a casa própria porque nunca viu condições. Essa campanha que nós estamos fazendo aqui, eu quero terminar ela e ver pessoas testemunhando que alcançaram a casa, que alcançaram o carro, que tiveram de volta tudo aquilo que o diabo um dia tomou. Deus, ele não vai trazer para você apenas aquilo que foi tomado. Na vida de Jó não foi assim. Ele não recebeu apenas o que foi tirado. Não foi Deus que tirou dele, não. Foi o próprio diabo. Ele falava, Deus me deu, Deus tomou. Depois no final do capítulo, depois do final da história do livro de Jó, do capítulo 40 para frente, ele fala, eu falava do que não sabia. E Deus restituiu para ele em dobro tudo quanto ele tinha antes. Você tem que se preparar, porque é um novo tempo. Um tempo de você receber do Senhor muito mais do que aquilo do que um dia tiraram de você. Vamos continuar aqui na nossa leitura. É comum o ser humano se conformar com a sua vida e continuar a vivê-la sem se importar com o que passou, achando que dificilmente terá de volta algo que perdeu, que se for para ter, será necessário um grande sacrifício. Pois é, o que venho dizer nessa primeira lição é que isso não precisa ser verdade para você, pelo fato de depender somente da sua o quê? Vontade de conquistar. Fala comigo, vontade de conquistar. Mais forte, vontade de conquistar. Nós precisamos ter essa vontade de conquistar os sonhos de Deus para a sua vida. Você precisa ter essa vontade. Sem vontade você chega a lugar? Você não chega a lugar algum. Você não chega a lugar nenhum se você não tiver vontade, se não tiver o desejo. Só que não basta ter apenas a vontade. Se você tem vontade, mas está conformado com a sua vida, você não vai sair do lugar. A pessoa quer tirar a habilitação, ela tem vontade, vê as outras passando, dirigindo, ela tem muita vontade, mas nunca foi na autoescola para saber quanto custa, como que vai ser o processo, para ela poder também dirigir. Ela só tem vontade. E essa vontade de conquistar, essa vontade de adquirir mais, tem que ser para você, junto nesse primeiro passo, para levar você ao lugar que você tanto sonhou, ao lugar que você tanto espera. E Deus não quer fazer apenas levar você ao lugar que você pensou, Ele tem coisas maiores. Os planos que Deus tem para nós são maiores do que os nossos planos ao nosso próprio respeito. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4. Se precisar de ajuda, pede aí aos obreiros, eles vão até você, grita socorro. Temos pastores aí, pessoas infiltradas aí no nosso meio que sabem também toda a Bíblia de ponta a ponta, eu tenho certeza. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, no versículo 9. Tem muita semelhança essa passagem de Crônicas com o primeiro versículo que nós estamos estudando. Diz assim, 1 Crônicas 4:9, e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e a sua mãe chamou de Jabes, dizendo, porquanto com dores dei a luz. Porque Jabes invocou a Israel, o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, aí a oração continua. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. A oração de Jabes foi o pedido daqueles filhos dos profetas, dizendo para Eliseu também, mas Eliseu, o lugar que nós estamos aqui nos é estreito. E o Jabes faz uma oração dizendo para Deus amplificar os termos. Para quem que Jabes fez a oração? Para o próprio Deus. Aqui dá um entendimento também para nós, de que não é na dependência de outras pessoas que você vai conseguir, vai conquistar, mas é pedindo para quem? É para Deus. E como Deus fala com você? Na palavra. Então quando o pastor está pregando, quando você está fazendo uma leitura como essa, uma promessa de fartura em Joel 2:25, você entende que tudo você pode alcançar, você pode ir mais longe, só que para você alcançar você não pode se conformar. Não se conforme. Eu estava vendo um palestrante dizer, é algo muito engraçado e talvez as pessoas aí até vão sentir até um arrepio agora. Ele falou assim, se fez o teste ou não, ele acredito que não, mas talvez seja até comprovado isso cientificamente por conta de estudos feitos sobre animais. E ali ele dá um exemplo muito real e triste ao mesmo tempo. Ele falou, se pegar um sapo, colocar na panela com água e ligar o fogo com o sapo vivo. Alguém já fez isso? Não?
Não, né? Também não. Acredito que ninguém fez. Se não fez, não precisa fazer o teste, não. Vamos ficar na experiência que eles disseram ali. Ele disse que se colocar aquele sapo ali dentro da panela e acende fogo, se for aquecendo de hora em hora, um pouquinho a temperatura, o sapo ele não vai sair dali, não vai pular. Então começou ali, está morninha a água, ele está ali. Vai aquecendo, daqui uma hora aquece mais um pouquinho, ele vai continuar ali. Passa mais uma hora, o sapinho vai continuar ali. Até o momento que ele não aguentar mais, só que ele não vai sair dali. Ele vai ficar ali até morrer. Por quê? Porque ele se conformou na situação que estava. Há pessoas que estão morrendo aos poucos também, porque estão conformadas. As coisas, ao invés de progredir, estão aquecendo para ela. Ela não procura ajuda. Ela não pula, não sai da zona de conforto e fica ali. É uma história bem simples, mas que traz o entendimento de muitas pessoas hoje que estão conformadas a viver numa vida que está regredindo, está caindo, e ela continua ali, parada, deixando tudo acontecer. Está errado, irmão. Está errado. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos. Quando você se acomoda, você nunca vai ser nada na vida. Pastor, mas eu sou jovem, eu tenho uma empresa que tem 10 funcionários, é pouco. Pastor, mas minha empresa tem 100 funcionários, ainda é pouco. Eu tenho 1000 funcionários, pastor, é pouco. Quantos empregados tem aí fora? Tem muito ou não? Então ainda é pouco, 1000 funcionários. Ah, pastor, a minha igreja, tem 100 membros, é pouco. Minha igreja, pastor, tem 10.000 membros, glória a Deus, todo domingo está ali, ainda é pouco. Porque há muitos que estão precisando da conversão lá fora. O que nós fazemos, nós não podemos parar no meio do caminho, que ainda é pouco. Podemos fazer mais. Quando o seu corpo físico, você acha que está cansado, não consegue nem levantar, nem caminhar, o seu organismo ainda tem 30% de energia ainda reservada para você continuar. Já viu esses corredores que correm e param e cansam no meio do caminho? Muitos já param porque são acomodados mesmo. Só que outros você vê que continua, porque está usando aquilo que pode usar. Espiritualmente, a Bíblia fala em Isaías 40, para você pedir força, que Ele te renova. Ele vai renovar as suas forças, para você não se acomodar. Não fique parado no meio do caminho, você pode continuar, você pode progredir, você pode avançar. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 11. Juízes, capítulo 6, no versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bisreíta. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os midianitas. Então eu faço uma observação aqui, ele estava malhando o trigo aonde? No lagar. Muitas pessoas sabem que o lagar não é o lugar de se malhar trigo, mas o lugar de malhar trigo é na eira. A eira é um lugar, é um campo aberto, onde vai ali estar malhando o trigo, passa o vento, tira toda a impureza, enfim, ali é o lugar apropriado para malhar trigo. Só que ali eles estavam debaixo de uma servidão, os midianitas estavam ali comandando todo aquele pedaço. Então, o Gideão, que era uma pessoa que não era conformada, o que ele fez? Bom, se eu malhar aqui trigo na eira, os inimigos vão me ver. Então o que eu vou fazer? Eu vou no lagar. O lagar é o lugar de pisar uvas, é um lugar escuro, fechado, mais escondido, onde ali era pisada a uva para fazer o vinho. Então ele foi malhar trigo no lagar. O que eu entendo com isso? Gideão, ele não se conformou com a situação que o povo dele estava. E ele viu ali o povo dele sendo, tudo que plantava, vinha os inimigos, colhia, arrancava, destruía. Ele falou, não vou parar no tempo. Se eu não posso fazer na eira, eu vou fazer no lagar, mas eu não vou deixar de fazer. Diz o ditado, quem não tem cão, caça com gato. Só que na verdade o ditado é diferente, é caça que nem gato, caça como gato. Sabe por quê? Alguém já viu alguém caçar com um gatinho? Mas já viu o gato indo caçar? Ele vai como? Sozinho. Ele vai sozinho. Se você não pode caçar com um cão, não pode ir junto com ele, vá sozinho, mas vá. Continua, não fique esperando vir os inimigos e arrancar tudo quando você pode plantar, você pode investir, é tempo de fazer. Se você ficar conformado, infelizmente, vai acontecer como aqui muitos desses homens, que aconteceu? Tiveram ali tudo roubado, tudo furtado. Agora ele teve a visão, bom, vou fazer aqui, não vai acontecer nada. Ele viu naquele problema e enxergou uma solução, que era o lagar, a solução ali para ele. Ele não se conformou. Quando eu fiz a administração, eu lembro que um professor disse, quando o funcionário vai até o patrão dele para mostrar um problema, ele tem que levar junto pelo menos 3 soluções para aquele problema. Adianta levar o problema e ficar de braço cruzado?
Não adianta. Quando você identifica o problema, você tem que identificar também a solução para aquele problema. E agora na nossa vida espiritual, às vezes a gente não age dessa maneira. A gente deixa as coisas acontecer, a gente não identifica o problema e a vida. Fica aquela vida de qualquer jeito, uma vida alargada, uma vida conformada, uma vida já acomodada, uma vida que você está curvado à situação. Quando Deus te fez para vencer, quando Ele te fez para você ter a restituição daquilo que um dia foi tomado e poder avançar, caminhar e alcançar. E ter mais, não se conforme. Se um dia esse homem fosse conformado, eles não teriam aqui a libertação daquele povo, eles não iriam alcançar. Abra sua Bíblia agora comigo em Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, no versículo 24, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quem declarou isso? Mais uma vez, o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso Pai, sim ou não? É o nosso Pai, pelo menos é o que nós buscamos. Ele que seja o nosso Pai. Nós devemos buscar ser igual ao nosso Pai. O filho não busca ser igual ao pai? Muitas vezes, antigamente, até o emprego que o pai tinha, passava e deixava para o filho. Agora, o nosso pai aqui, ó, o pai que está sempre de olho em nós, querendo nos ajudar, às vezes nós não nos inspiramos nele. Como pensei, assim sucederá. Como planejei, assim vai acontecer. Aquilo que você planeja, aquilo que você quer que aconteça, pode acontecer na sua vida. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Iniciamos com esse versículo acima, observando a atitude desses homens, filhos de profetas, que estavam com o profeta Eliseu, porém ainda não se sentiam confortáveis com a situação a qual eles viviam. Por certo, moravam em um lugar muito pequeno para um certo número de pessoas, e que não poderia permanecer da mesma maneira. E sendo assim, eles tomaram a decisão de deixar o quê? A zona de conforto. Diga para o seu irmão, deixe a zona de conforto. Mas pode gritar para ele, deixa a zona de conforto, eita glória, e ir atrás de um lugar melhor, nesse caso, melhorar este lugar. Eu não vou abrir lá não, senão vai tomar bastante tempo, mas no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 1, havia uma família, Elimeleque, a esposa dele, e ali os 2 filhos, e aqueles homens, eles, Malom, Quilion, Noemi, aquela família toda, saiu da terra de Belém, e eles foram a Moabe para buscar pão. Porque onde eles estavam era um período de fome, ou seja, eles deixaram o lugar que eles estavam e foram em busca de um lugar melhor. O que eles buscaram para eles? Comodidade, eles buscaram uma zona de conforto, eles buscaram uma solução rápida. Deus quer que você transforme o lugar que você está. Às vezes o lugar você diz, mas pastor, não tem zona de conforto nenhuma aqui onde eu estou. É para você mudar este lugar. É para você fazer acontecer, é para você fazer o sol brilhar de uma maneira diferente. Na semana passada eu disse aqui, o sol brilha para todos, mas assim como Josué pediu para o sol parar, se você clamar também, o sol vai permanecer brilhando, mas na vida daqueles que buscam, daqueles que clamam, daqueles que não se conformam. Se você sair daqui hoje determinado a não ser mais uma pessoa conformada, você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Eu lembro quando eu trabalhava numa oficina e a minha renda já não estava dando. Aí eu conversei com a minha irmã aprendeu a fazer trufa de chocolate, dava essas trufas para mim, 150 na sexta-feira, e na sexta-feira eu já pensava, bom, sexta-feira é o último dia da semana de trabalho, está todo mundo feliz, todo mundo alegre, vai ser o dia que todo mundo vai comprar. E o que eu fazia? Tinha 60 funcionários ali, eu levava 150 trufas e voltava com a sacola vazia todo fim de semana. Eu precisava, ou seja, eu não me conformei com aquilo que estava em minhas mãos, que era só meu salário de cada mês, com as horas extras, enfim. Não, mas eu procurei algo a mais. Às vezes você tem talento e não sabe estar conformado com uma vida onde você poderia ampliar os seus termos, mas você fica parado. Provérbios 14, 4. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 4. Se tivesse alguém no plasma, a gente agilizava até mais. Provérbios capítulo 14, no versículo 4, diz assim: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Em outras palavras, não havendo boi, o celeiro fica limpo. Não tem boi, não tem trabalho, beleza, está tudo limpinho, está tudo de boa. Então a pessoa, às vezes, eu até escrevi aqui uma frase, dizendo, às vezes a pessoa prefere ficar no sossego e na pobreza, ao invés de procurar um trabalho
para ter fartura, porque termina aqui dizendo, mas pela força do boi, no trabalho, a abundância de colheitas. Você que escolhe a vida que você quer. Nós escolhemos, nós desenhamos o nosso destino. Quando nós procuramos regaçar as mangas, ir para cima, você vai ver que as coisas acontecem. Não tem como, quando você trabalha, Deus ajuda. A Bíblia não fala, socorri a um que é bonitinho, socorri a um que é inteligente, socorri a um que é da família tal, socorri a um que é esforçado. Ou seja, o que é esforçado não é conformado. O Gideão, um pouco para frente na leitura, Deus falou para ele derrubar todos os postos de idolatria. E ele pensou, bom, se eu ir de dia, o pessoal vai me ver, e ele ficou com medo. O que ele fez? Foi à noite, mas não deixou de fazer, foi lá e derrubou tudo. Você precisa entender, aprender que tudo está nas suas mãos. Se você se conforma, infelizmente, sua vida daqui a 10 anos vai ser igual a sua vida está neste momento. Uma vida que você tem muita coisa a conquistar, só que não conquistou ainda. Josué, quando estava morrendo, Deus disse para ele, muita terra ficou para conquistar, muita coisa ficou para trás, porque lá atrás, ele se conformou num certo momento, ele até lutava, batalhava, era guerreiro, era de Deus, só que ele poderia ter feito mais, e não fez. Há pessoas conformadas já. Continuando aqui, mal sabiam eles que essa atitude faria com que vivesse um milagre. Sempre esteja ciente de que sua atitude pode não sair como gostaria, ao tomar uma decisão que ocasione uma mudança, mas também esteja certo que tal atitude poderá e vai trazer muitos benefícios a você e a todos que te rodeiam. Versículo Romanos 12, que nós citamos, e conclui assim, o apóstolo Paulo descreve bem o que devemos fazer para descobrirmos a melhor parte do nosso Deus, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Imagino o quanto deixamos de conquistar por nos acomodarmos com algumas situações de nossas vidas. Por vezes pensamos no centro da vontade de Deus, mas não mexemos uma agulha. Há pessoas que não mexem, não fazem para que nada venha acontecer. Havia um cego em Jericó que ele ouviu que Jesus estava passando. Ele já se levantou, lançou a sua capa e seguiu Jesus. O pessoal falou, para de gritar, para de incomodar o mestre. Só que se esqueceram que ele não era surdo, ele era cego. Quando ele ouviu Jesus passando, ele ouviu, aquilo serviu de combustível para ele ir até Jesus. Muitas pessoas vão tentar parar você de alcançar, de chegar perto do mestre. Mas sempre se lembre, você não pode se conformar. Você precisa mudar o seu entendimento, não ser desconformado. Quando você se conforma, você não consegue experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Assim como aqueles homens pediram, Deus, alarga as minhas fronteiras, o Jabes. Aí vem ali os filhos dos profetas dizendo também, Senhor, Eliseu, o lugar que aqui estamos é estreito. Não se conforme, queira o melhor, amplie seu conhecimento, vá estudar, vá fazer um curso, vá trabalhar, acorde mais cedo, movimente o corpo, faça um exercício, mas não pare, não se conforme com a sua vida hoje, você vai ver Deus te abençoando. Jó 22:28 diz, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Você quer ver a luz brilhando nos teus caminhos? Sim ou não? Então não pode se conformar com a sua vida hoje. Se levante aplaudindo ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.